Olá pessoal, de volta a mais um programa Prefácio. O convidado de hoje é famoso por suas obras sobre vampiros, escritas de uma forma cativante e criando ambientações bem próximas da nossa realidade, como nesse livro A Noite Maldita, que se passa em São Paulo. Começamos o bate-papo com o André Bianco. André, é um prazer tê-lo aqui conosco. Oi, Fernanda, igual, um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Vamos lá. André, a grande magia dos seus livros está no fato de todos eles serem interligados, criando como se fosse um mundo paralelo, né? Você já imaginava isso desde quando escreveu O Senhor da Chuva, lá em 99? Não imaginava, né? As histórias foram surgindo na minha mente e a maioria delas tem essa chance de poder conectar com as histórias passadas, né? Tenho dois mundos separados, que é um do Sete e outro da saga do Vampiro Rei, mas sempre que surge uma história nova eu tento colocar uma conexão. Uhum. E como que foi esse processo, desde lançar o seu primeiro livro, a escolha do gênero? Você já gostava de terror, suspense desde sempre ou teve alguma inspiração? Sim, eu cresci gostando do terror, né? Assistia filmes de terror de madrugada, na época pré-internet, né? Você tinha que esperar sexta-feira à noite para ter lá a sessão de terror e ver qual era o filme da semana. E depois quadrinhos, videogame, então isso foi misturando num caldeirão aí e uma hora eu resolvi contar as minhas histórias. E a fantasia de muitos autores é verem seus personagens ganhando vida. Qual foi a sua reação quando você viu seus personagens no Play Center, na Noite do Terror? Para mim foi uma satisfação, né? Realmente, como foi bem colocado, é um sonho você ver aquilo que você cria indo para outros suportes, né? E as Noites do Terror é como um teatro. Foi muito interessante ver os atores incorporando aqueles meus personagens e interagindo com os leitores. Foi uma satisfação tanto minha quanto de quem lê os meus livros. E nesse livro, A Noite Maldita, você conta a história onde numa noite corriqueira toda a rede de comunicação acaba falhando. Televisão, rádio, rede de cartão de crédito e tudo isso em cenários conhecidos, como a Marginal Tietê, o Hospital das Clínicas. A sua ideia, escrevendo desse jeito, é fazer o leitor se colocar no lugar do personagem, falar, nossa, e se fosse comigo, se fosse eu, se acontecesse isso amanhã? Boa parte do processo da minha criação é justamente essa, né? Propiciar um ambiente onde o leitor possa se ver inserido, né? Para que destruir de novo Manhattan, que o Godzilla já fez isso 40 vezes. Então, eu crio as minhas histórias dentro dos nossos cenários brasileiros, não só a cidade de São Paulo, como várias outras cidades do Brasil. A história vai acontecendo um pouquinho em cada lugar, montando esse cenário maior. E o que você acha dessa febre de histórias de vampiros nos últimos tempos? Filme, livro, alguns mais bonzinhos do que outros, né? Os seus são mais malvados. Para você, realmente, o tema vampiro caiu no gosto do público? Eu acho que sempre teve, né? O vampiro, desde que o cinema descobriu o vampiro, lá atrás, com a Hammer, o vampiro dentro do gênero do terror sempre teve seu espaço, na literatura, nos videogames, como eu falei, nos quadrinhos. Então, é um mito que sempre atraiu muito a atenção de todos por conta dessa coisa, essa façanha de transcender, de viver mais, de ser quase eterno, né? Mas também atrelado a essa maldição de ter que tomar o sangue dos outros para continuar vivendo. Então, de alguma forma, isso sempre evocou a atenção do público e eu acho que é um mito que nunca vai cair. E quais são os seus planos para o futuro? Você tem algo ainda que você queira concretizar? Você pretende escrever aí para o resto da sua vida? Ou em algum momento os seus fãs vão ficar órfãos dos seus livros? Não, contar história é uma coisa que eu sempre persegui, sempre gostei e é o que eu tenho talento, né? Então eu sempre vou estar escrevendo alguma coisa em literatura, em audiovisual. Eu gosto muito de trabalhar com roteiros para TV e cinema. Quadrinhos, game, quer dizer, o ramo que um contador de histórias pode atuar é bem largo, né? Não fica pautado em um veículo só. Então, meus leitores nunca vão ficar órfãos das minhas histórias, não. Então, agora para os jovens que estão te assistindo, que são seus fãs, se inspiram nas suas obras e também desejam, assim como você, publicar um livro, qual é a principal dica que você daria para eles?
Eu sempre dou a dica dos 3 P's. Se a pessoa quer viver de literatura e de escrever, é ter muita paciência, muita persistência e também muita paixão pelo que faz. Curiosamente, eu acho que essa regra vale para N profissões, né? Mas na literatura ela é fundamental, porque quando você escreve a sua primeira história, o seu primeiro livro e começa a mandar para as editoras, raramente você é chamado pela editora nesse primeiro momento. Então tem que persistir bastante nesse desejo de contar histórias, ter muita paciência e também muita paixão. Se você contar uma história com paixão, é provável que você consiga aí agradar os seus leitores. Foi difícil a primeira publicação? Muito difícil. A primeira sempre é, né? Tanto é que o 7 saiu depois de eu ir direto numa gráfica, aprender como é esse mundo de publicar literatura, né? E depois de buscar esse conhecimento, eu acabei conseguindo publicar o meu primeiro livro direto numa gráfica, vendendo de livraria em livraria, mas logo as editoras começaram a prestar atenção. Foi um caminho desafiador.